Oi, turminha, vamos lá, né? Hoje vamos dar início à terceira unidade, ou seja, o terceiro módulo, né? Vocês vão pegar o terceiro módulo de vocês e a partir de agora, dessa videoaula, só vamos utilizar esse terceiro módulo. Graças a Deus, a retomar as atividades presenciais e que aí vamos pegar aquele módulo da segunda unidade para fazer aquelas devidas correções, né? Pegar só para utilizar ele como correções mesmo, para verificar quem estava realizando as atividades. Né? Porque alguns de vocês não voltavam à atividade, né? A gente não tinha esse parâmetro. Por isso que a gente dizia sempre que era bom vocês irem fazendo e guardem direitinho. Então, esse conteúdo nós gostamos falamos, né, que é um retorno à democracia do Brasil. Por quê? Porque se a gente observar, né, como é que se deu esse retorno à democracia, né? Durante aí o primeiro governo de Getúlio Vargas, isso entre 1930 até 1945, o Brasil ele passou por um amplo processo de transformações, óbvio, né? Nesse período ocorreu um rápido crescimento industrial, não somente industrial, mas urbano, né? Além disso, nos meios de comunicação em massa, como o cinema e o rádio, né, difundiram-se entre a população brasileira, tornando aí, né, mais ágil as circulações de informações no país. Né? Após o Brasil lutar aí ao lado dos aliados contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial, tornou-se aí claro, né, essa contradição vivida internamente com a ditadura aí do Estado Novo. De maneira aí geral, né, lá no final de 1944, cresceram aí também as críticas à ditadura imposta por Getúlio, né, e alguns movimentos políticos que defendiam o retorno da democracia ganharam ainda mais forças. Assim, né, mesmo sob essa censura toda, por parte aí da imprensa, passou a publicar alguns artigos que criticaram aí abertamente o governo, né? Quem eram essa questão, né, que envolvia essa imprensa? Eram movimentos estudantis, que eram organizados pela União Nacional dos Estudantes, que era a UNE, promoveram aí diversas manifestações contra a ditadura e, além disso, alguns setores do Exército deixaram aí de apoiar Getúlio. Então, com esse aumento dessas pressões, para aí o fim do Estado Novo, Getúlio ele decretou um novo Código Eleitoral. O que é que tinha nesse código? Né? Ele permitiu aí novas eleições para presidente e para a Assembleia Constituinte, né, que ocorresse aí em dezembro de 1945. Só que, né, mesmo com essa medida, ele havia, né, entre os opositores, uma grande desconfiança de que Getúlio ele pretendia permanecer no governo. Dessa maneira, esses grupos começaram a ampliar ainda mais a pressão, levando o governante aí a renunciar no dia 29 de outubro de 1945, encerrando assim o fim, né, do Estado Novo. E aí é que entra essa figura importantíssima do general Eurico Gaspar Dutra, né? Conforme já havia estabelecido aí no Código Eleitoral, né? Em dezembro de 1945, houve as eleições, né? Tanto presidenciais quanto também para a Assembleia Constituinte. Com o apoio de Getúlio, o general Eurico Gaspar Dutra, ele vence as eleições com 55% dos votos. Dutra, ele governou o país entre 1946 a 1950. E sua gestão ela foi caracterizada aí pelo fortalecimento das relações políticas com os Estados Unidos,
né? Dessa maneira, como acontecia com os Estados Unidos, o Brasil, né, ele passou a perseguir pessoas suspeitas de ter algum envolvimento com o comunismo. Diversos funcionários públicos eles foram demitidos por esse motivo, né? O Partido Comunista Brasileiro ele foi declarado ilegal e os parlamentares comunistas tiveram seus mandatos cassados. A gente vai observar algumas características do governo aí de Dutra. Vamos lá, né? Essa primeira imagem já retrata aí, para que vocês conheçam, quem foi Dutra, né? Então, ele entra com a chapa do PSD, né, contra o PTB. Algumas medidas que ele implantou foi proibição de cassinos e jogos de azar. Também no governo dele tinha um alinhamento à política norte-americana, como eu já falei, né? Ele foi bem solícito em relação aos Estados Unidos. Houve, em 1946, no início, né, do seu governo, a promulgação da Constituição, a adoção de algumas medidas que visavam a modernização das instituições políticas administrativas. Ele cria o Plano SALT, que cada letra, né, corresponde a algo que ele queria que fosse fortalecido dentro do seu governo: saúde, alimentação, transporte e energia. Ele priorizava as áreas, como eu falei, da saúde, alimentação, transporte e energia. Ele visava aí atender a essas necessidades da industrialização e do abastecimento doméstico. Só que ele também não obteve resultados esperados, né? Aqui é uma imagem que foi do contexto, né? O apoio dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Na Constituição de 1946, estabelecia o liberalismo e o conservadorismo, restabelecendo aí a independência dos poderes. Houve também a consolidação do voto secreto e universal, incluindo-se aí, né, que isso já era estabelecido na Constituição antiga, mas aí foi incluído os analfabetos, soldados e cabos. Que o mandato presidencial seria de 5 anos, e não logo quando iniciou, que ainda não estava consolidado, né? É por isso que Vargas ele se manteve muitos anos no governo. Os sindicatos teriam que ser atrelados, sem restrições a greves, a liberdade partidária, que até então não era consolidado, a garantia às liberdades individuais, além da liberdade também de imprensa. Vocês sabem que foi bastante restrito, né? Como era, né? Como era a figura do governo, ou a figura de Dutra, né? Ele tinha um caráter conservadorismo, era bastante conservador. Nisso, ele faz algumas imposições, o cercamento do direito de greve, foi decretado na Lei 9.700, publicado antes da conclusão e da promulgação da Constituição. Houve também no seu mandato a cassação do PCB e o rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética, a constituição de uma aliança com setores políticos conservadores, aliança entre o PCB e a UDN, que foi formalizada aí num acordo interpartidário. E também as pressões sobre movimentos sindicais, né? Aqui algumas caricaturas satirizando aí o governo de Dutra, né? Se vocês observarem, tá o governo tentando subir. Na verdade, o governo está se movimentando com os pés de pau e a inflação caminhando em largos passos, né? Ali tem a questão da China, do comunismo, e trazendo alguns aspectos de repúdio.
Ali Dutra no trono, dando ênfase que na verdade, o próprio governo está o engolindo. Então, há também um alinhamento, né? O alinhamento internacional com os Estados Unidos dentro do contexto da Guerra Fria e o rompimento aí com as relações da União Soviética. Já em 1947 é o cancelamento do PCB. Na questão do liberalismo econômico, há algumas facilidades para importações, né? Houve também, nesse período, o esgotamento das reservas financeiras, a retração da indústria nacional e um endividamento. Com o endividamento, houve o arroxo salarial e, obviamente, o descontentamento de trabalhadores. Já em 1947, há um intervencionalismo estatal e, em 1948, o Plano SALT realmente ele é consolidado como um grande fracasso, né? Por quê? Porque dentro da economia ele passou por duas fases. Essas duas fases, no primeiro ano, foram adotadas medidas que privilegiavam aí a abertura do capital estrangeiro e incentivavam as importações. Porém, com a estagnação aí da indústria nacional, essas dificuldades financeiras que foram enfrentadas pelo país de um modo econômico passou a ser praticado. Assim, foi adotada uma política, né, que dificultava aí as importações, gerando aí um pequeno crescimento da produção industrial brasileiro. Só que no modelo econômico não foi capaz de controlar o crescente inflação do país, bem como também não conseguiu melhorar as condições de vida dos trabalhadores que sofriam aí com o congelamento dos salários. Aqui foi algumas cartazes da época, né, que fala em relação ao liberalismo econômico, a questão da Coca-Cola, de alguns elementos que foram colocados para dar um impulso na questão econômica. Os eventos importantes, né, no governo de Dutra foi a instalação da Escola Superior de Guerra com o apoio aí norte-americano. Também importantíssimo foi a visita oficial de Dutra aos Estados Unidos com a política aí de alinhamento sem recompensa. Também importantíssimo no governo de Dutra foi o início da campanha O Petróleo é Nosso, isso em 1948. E em 1950, a inauguração aí do estádio do Maracanã, que foi realizada a Copa do Mundo, né, que foi um desenvolvimento no esporte, não só no esporte em geral, né? Na questão também da soberania do Brasil, foi sobre a questão da plataforma submarina, considerando aí as futuras possibilidades de suas explorações. Também teve o início das concessões para transmissão de televisão, inaugurando aí em setembro do mesmo ano, de 1950, as transmissões regulares da TV Tupi, isso em São Paulo, fato pioneiro aí na América Latina. E também houve também a criação do Conselho Nacional da Pesquisa, CNPq, que foi criado em janeiro de 1951. Outro também um fato bastante importante foi a inauguração aí da rodovia entre Rio e São Paulo, que até hoje é conhecida como a rodovia Dutra, né? A rodovia do presidente Dutra. Aqui alguns feitos importantes, né, os símbolos da época, o fracasso de Dutra, né, como governante, e também a derrota do Brasil no final da Copa do Mundo de 1950, no Maracanã, que estava completamente lotado. Aqui é uma fotografia que foi do general norte-americano, né, em visita ao presidente Dutra, no Rio de Janeiro. O apoio também dos Estados Unidos no contexto da guerra. Aqui algumas imagens que eu vou passar para que vocês observem, né? A Constituição, a primeira Constituição, a imagem verdadeira da Constituição de 1946, que foi promulgada por ele. A mesma charge, só que bem visível, né?
A charge que ironizando aí os problemas de Dutra, que foi a inflação, e o combate também do Partido Comunista. Outra caricatura daqui, que foi a questão envolvendo aí os partidos políticos, né? Então, nós vamos ficar hoje, né, com o governo de Dutra. E agora a gente vai fazer a correção da atividade. Peguem ainda o módulo da segunda unidade, que foi essa última atividade que eu passei para vocês, né, de revisão do conteúdo ainda do imperialismo. Então, a atividade foi da página 276 e a página 277. Então, a primeira questão é o que a potência imperialista. Na primeira questão, se vocês observarem, a pergunta ela está sendo envolvida com uma imagem, né? Vocês vão ter que observar uma imagem do lado. Que potência imperialista foi representada pelo povo na imagem? Se vocês observarem, aqui é um povo, né? Um povo, um animal, né? Então, é a Inglaterra. Até porque já está escrito, intitulado embaixo do homem, né, que está retratado como sendo uma pessoa, né? Está o nome inglês. E tem as outras potências também, os outros países, que cada tentáculo, né, ele está colocando as mãos, mas que está representado a Inglaterra. Na segunda questão, estabeleça uma relação entre a charge e a política imperialista trabalhada pelos ingleses. Então, a charge, ela relaciona o povo com a Inglaterra, né, simbolizando o país e sua política de expansão e a dominação de outros continentes, como a Ásia e a Oceania. Na página 277, traz aí um mapa, né? Essa projeção imperialista na África de 1880 até 1913. Então, a terceira questão me perguntando: cite 2 países que dominaram um grande número de territórios na África. Então, só olhando aqui no mapa, vocês já podem identificar a Inglaterra, a França, que possuíam extensos territórios na África. Então, terminamos, né, de fazer a correção da atividade de revisão do módulo 2. E na próxima aula, né, tem atividade sobre o governo de Dutra, que a gente vai fazer a correção, só lembrando que vocês deixem o módulo 2 guardadinho, para quando nós retornarmos, eu vou pegar para observar todas as correções, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido, né, porque é uma continuidade. A gente vai continuar na próxima videoaula outros governos que a gente vai chamar dos governos que impulsionaram aí a volta da democracia, tá certo? Então,